também conseguiu um resultado histórico ontem foi a seleção brasileira, que acabou com um tabu de quase 36, Celso? 36 anos contra o Paraguai ou 38? 36. 36 anos. Sua idade, né, Celso? E Tá nascendo. o Jonas Campos está na nossa redação, na nossa central de esportes, né? O papai Jonas aí. Como que vai chamar, Jonas, seu bebê? É menino, é menina? Você não conta nada pra gente, eu só sei do Martim. O Jonas trabalha, ele não é de ficar falando muito. Ah, tem que contar aqui pra mim, já que a gente não se encontra pessoalmente, já fala aqui, já fala pro público todo, se é menino que nome é, se é menina que nome é, porque o do José Paz é o Theo, já tá definido. Eu preciso saber, o seu, não é Manu, o seu? Bom, você fala já, Jonas. E fala, Jonas, por favor, todos os detalhes dessa vitória, o posicionamento ou não dos jogadores sobre a Copa América. É com você, papai. A voz é sua, Jonas. Vamos lá, Michele, por partes. Primeiramente, estamos esperando descobrir o sexo do bebê, né? 70% de chances de ser menina. E aí estamos aceitando, inclusive, sugestões de nome. Podemos botar aí numa enquete do Gazeta Esportiva futuramente, mas estamos esperando essa confirmação do sexo para escolher o nome posteriormente. Chance maior de ser menina. Em segundo lugar, queria dizer que vocês estão muito bonitos combinando hoje aí no Gazeta Esportiva, os três de roxo, né? Michele, Celso e Garrafa. Aliás, boa noite para vocês e para todo mundo que nos acompanha. E em terceiro lugar, a seleção brasileira, né, Mi? Que apesar de todas as polêmicas extra-campo, dentro do gramado, tem mostrado a consistência recente aí nas eliminatórias e ontem não foi diferente. Foi lá em Assunção enfrentar o Paraguai e foi bem demais, venceu por 2-0, inclusive igualando o melhor início da seleção na história das eliminatórias, igualando a seleção do João Saldanha lá em 69, com 6 vitórias nos 6 primeiros jogos. Ontem essa vitória começou a ser construída logo aos 3 minutos com gol de Neymar, né? Após o cruzamento da direita do Gabriel Jesus, o Neymar aproveitou ali dentro da área e tocou no cantinho. E depois, no segundo tempo, o mesmo Neymar deu uma assistência para o Lucas Paquetá fechar a conta. 2-0 Brasil, 100% de aproveitamento e quebrando esse tabu incômodo aí de 36 anos sem vencer o Paraguai lá em Assunção. Última vez havia sido lá em junho de 85, quando o Brasil também fez 2-0 com gols de Casagrande e Zico. Então, tabu quebrado, 100% de aproveitamento nas eliminatórias e muito conforto na tabela de classificação para a seleção do técnico Tite nessa disputa aí rumo ao Catar na Copa do Mundo do ano que vem. A gente até coloca a tabela, a classificação das eliminatórias. Brasil lidera com folga, 18 pontos, seguido pela Argentina, que tem 12, Equador na terceira colocação com 9 pontos e depois no quarto lugar o Uruguai e em quinto a Colômbia, ambas as seleções com 8 pontinhos até aqui. Mas o jogo de ontem, né, além do jogo em si, muita expectativa, acho que todo mundo ansioso para o fim do jogo, para esperar, né, para ver o posicionamento dos jogadores da seleção brasileira em relação à realização da polêmica Copa América aqui no Brasil. O capitão Marquinhos, né, que vestiu a abraçadeira no jogo de ontem, ainda na beira do gramado, já deixou bem claro que em nenhum momento os jogadores se recusaram a vestir a camisa da seleção brasileira, dando a entender que de fato eles vão disputar a competição. E pouco depois saiu um manifesto oficial dos jogadores, todos eles compartilharam esse manifesto em suas respectivas redes sociais e a gente até destaca um trecho final que resume bem a posição dos jogadores da seleção brasileira. Finalzinho do manifesto diz o seguinte, ó: somos trabalhadores profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Esse, portanto, o posicionamento dos jogadores da seleção brasileira. E depois, na entrevista coletiva, após essa vitória para cima do Paraguai por 2-0, quem falou foi o professor Adenor, o técnico Tite, também sobre esse polêmico tema, a realização da Copa América em solo brasileiro. Vamos ouvir então o técnico Tite. Essa construção que por vezes o bastidor, mas que não por nada, mas que a mídia não tem acesso, o quanto ele é importante nessa construção no trabalho. Então essa é a situação a que eu pensei, peguei a minha energia toda e fiquei voltado para isso. Não sou hipócrita, não sou alienado e sei que as coisas acontecem, pipocando, mas eu sei dar prioridade. Prioridade é o meu trabalho, a dignidade do meu trabalho. E aí? Assim,
A gente pode especular muita coisa, porque nada foi dito, não oficialmente. Havia uma expectativa muito grande em torno de uma bomba e não foi um traque. Saída do Tite. Sabe aquele traque? Então. E aí o que a gente pode especular, Garrafa, eu acho que você vai... Passava muito pela relação com o presidente da CBF. A impressão que a gente tem é que a relação entre jogadores, comissão técnica, com o presidente da CBF, ela estava desgastada. Tanto que o André Rizek, né, jornalista que eu conheço, né, e tem muita credibilidade, até noticiou que havia a intenção, ou havia a promessa do presidente da CBF, ao presidente da República, de mandar embora o Tite e contratar o Renato Gaúcho. Coincidentemente, quando existe o afastamento do Rogério Caboclo do comando da CBF, parece que as coisas se acalmaram no ambiente da seleção brasileira. Então, tudo pode ser especulado. Tudo pode ser especulado. E aí houve lá uma solução, digamos assim, caseira e não veio a público. E aí pode ser desejo de férias, pode ser um movimento pró-Tite, porque teve história de áudio que vazou, que queria a cabeça do Kleber Xavier e tudo mais. Então, e aí a resposta que deram foi esse manifesto, só que é um manifesto patético. Desculpa, para mim é patético isso. Se é para dizer simplesmente só, somos contra a Copa América, mas vamos jogar, não diz absolutamente nada, a não ser, sei lá, é muito difícil de você, sabe, tornar crível isso que foi feito pelos jogadores. E olha, que até patrocinadores já estão deixando, inclusive, a Copa América, porque que não é o momento da realização de uma Copa América, de um torneio nesse porte no Brasil, isso não se discute. Não havia a menor necessidade disso acontecer agora no país, nessa fase da pandemia. Isso é uma questão. Independentemente se é Globo... Mas eles têm uma série de protocolos. Vem avião fretado, fica só dentro do hotel vai para o campo, do campo volta. Então, também não é um negócio assim, aberto. Eu acho que a questão não é discutir Copa América. A questão passa muito dentro do que o Celso falou. Existia uma possibilidade clara e real, essa é a leitura que eu faço, e é para tentar entender a cabeça desses caras, porque eles são uns malucos. Eles chegam antes da terça-feira, eu quero falar, precisamos falar, e aí quando chega o dia de falar, não fala nada. E nesse meio tempo cai o presidente da CBF que queria a cabeça do Tite. Isso aí. E o Tite, ele tem por característica nos seus trabalhos montar um grupo, tanto é verdade que a convocação da Copa América saiu, ele apenas não traz o Rodrigo Caio e volta com o Thiago Silva que estava machucado. Não é? Então ele mantém o mesmo grupo, porque na minha seleção, com todo respeito ao Tite, quem convoca, quem é o técnico da seleção é o Tite, para mim o Gerson tinha que estar nesse grupo, o Bruno Henrique do Flamengo tinha que estar nesse grupo, né? O Pedro do Flamengo tinha que estar nesse grupo. Eu acho que esses caras ao lado do Neymar fariam uma seleção que está indo muito bem em termos de resultado, uma seleção muito mais com a cara do nosso Brasil. Com o futebol que a gente gosta de jogar, um futebol bonito, tem mais qualidade técnica. Mas aí você também desfalca o Flamengo, né? Mas se você não pega os 4, você pega pelo menos 2, Michele. Não dá, mas o Tite ele é um cara muito fechado, e por ser fechado, aí eu concordo com o Celso, a leitura que eu consigo fazer, porque não é possível que eu estou ficando maluco. Não. O Casimiro, eu quero falar, preciso falar e vou esperar terça-feira. Aí na hora de falar, não, vocês estão falando o que a gente está falando, estamos falando, é conversa de maluco. É só um manifesto só para não dizer que não dissemos nada. É bater palma para maluco dançar, e eu tô fora. Então há algo a mais aí que não foi revelado. Ficaram com receio. Olha, mas taticamente a seleção tá bem, né? Não tem o que falar taticamente, só não tem um brilho. Não se questiona, Michele, não se questiona os adversários. O Brasil está passeando nas eliminatórias. É a melhor equipe, né? E é o trabalho 100%. Agora, eu entendo que, pensando em termos de Copa do Mundo, são jogadores, você não vai trazer todos, como você disse, do Flamengo de uma vez. Mas você tem que ter o Gerson nesse grupo, o Bruno Henrique pode estar nesse grupo. Eu vejo, o próprio Pedro. Para mim, o Pedro tem mais qualidade que o Richarlison, cara. O Pombo lá. Eu gosto mais. Um cara finalizador, um centroavante nato. A gente não tem na seleção.